Amém? Graças e paz, igreja. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Obrigado, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo que habita em nossos corações. Louvado seja aquele que reina eternamente para toda a eternidade. Deus seja louvado. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Grandioso Deus e eterno Pai, só o Senhor é nosso Deus e nosso Pai e nosso Mestre. E no alto Deus além de Ti. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos deixar a Sua rica e soberana e inerrante palavra, Deus. Obrigado que nós estamos aqui, meu Pai, cultuando a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Faça morada em nossos corações, abra a nossa mente para receber a Tua santa e poderosa palavra, o nosso coração para receber a Tua palavra também, Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que nada venha tirar a atenção, meu Pai, de Ti. Que nada venha tirar a atenção da Tua palavra, Deus. Que nós possamos esquecer de tudo que está ao nosso redor e focar somente a Ti, Deus. Na Tua palavra. Fala conosco da maneira que o Senhor quer falar, meu Deus. E não da maneira que nós queremos ouvir, mas da maneira que o Senhor quer falar, porque o Senhor nunca erra, Senhor. O nosso coração é errante, Deus, mas o Senhor nunca erra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor. Toda a honra e toda a glória e todo o poder seja dado àquele que reina eternamente. Amém. Amém, amados? Vamos dar continuidade à exposição bíblica do livro de 2 Timóteo, da carta de 2 Timóteo, no capítulo 2, do versículo de número 15 em diante. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Perdão, irmãos, no versículo número 19. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19 em diante, que diz assim a palavra de Deus: Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. 19 agora. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, e santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, para com que de coração puro invoca o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. No culto passado, nós vimos, para mantermos a atenção nas coisas mais importantes, não é? Para que nós venhamos manter a atenção na palavra de Deus, que isso que é importante para nós, nós temos que nos apresentar a Deus aprovados, obreiros aprovados, e que maneja também corretamente a palavra da verdade. E para nós também evitarmos conversas inúteis e profanas. Isso foi o que nós vimos no culto passado. E no culto agora nós vamos ver o firme fundamento de Deus. O foco que nós temos que ter para com Deus. Que esse versículo de número 19 diz: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Na passagem anterior, Paulo ele soou como se estivesse sob ataque severo. E que muitos
não podiam resistir à crescente, e muitos não podiam resistir à crescente onda de engano e maldade. Mas aqui ele deixa bem claro, tanto para ele quanto para nós, que o reino de Deus não pode ser abalado. Tudo pode se abalar, mas o reino de Deus ele não pode ser abalado. Embora, como dito, Emineu e Fileto tenham feito ataques perigosíssimos à igreja, contra a igreja, e tenha essa palavra de maldade tenha se espalhado como câncer, não foi isso que diz lá a palavra do Senhor? E a fé de alguns tenha se desviado, o firme fundamento de Deus permanece. Mesmo que entre nós há homens como Emineu, Fileto e Alexandre, que passam uma palavra ruim e que se alastra como câncer, o firme fundamento de Deus permanece. A palavra de Deus permanece. Mesmo que muitos venham se desviar, a palavra de Deus ela vai vai permanecer. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Deus tem uma estratégia. E ela não falha. Não falha. Não importa quantos se desviam, quantos a rejeitam, a verdade, e quantos seguem o seu próprio caminho. Muitos que vai seguir as palavras profanas e vãs. No entanto, o firme fundamento permanecerá. O firme fundamento da palavra de Deus permanecerá. Ela não muda. Jamais mudará. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós somos selados com essa inscrição. Nós somos selados com a palavra de Deus. Deus conhece os seus, pois Ele mesmo os selou. E nunca, jamais o homem faz isso. Jamais o homem pode nos selar. O que é isso, amados? O que é um selo? O selo, na Bíblia, é um símbolo de autenticidade. É um símbolo de autoridade e proteção divina. Olha que honra, que glória que nós temos. Olha só que honra que nós temos. E ele representa o selo bíblico, o selo de Deus, representa o selo de Deus, representa a marca nos seus escolhidos, ou seja, o selo de Deus está nos escolhidos dele, que somos nós. É uma aprovação, ou seja, é uma garantia de Deus. E ele só faz isso naqueles que os pertencem. O Senhor conhece quem lhe pertence. Essa é a inscrição do selo. Quem lhe pertence. Não é? Se Emineu e Fileto continuavam o seu ministério destrutivo, o Senhor conhece quem lhe pertence. Se há muitos hoje em dia fazendo o ministério destrutivo, o Senhor conhece quem lhe pertence. Não é? O Senhor conhece quem lhe pertence. Se as conversas inúteis, profanas, varrem a igreja como câncer, o Senhor conhece o que lhe pertence. Se a fé de alguns é derrubada, o Senhor conhece quem lhe pertence. Não é? Nós não conhecemos quem pertence a Deus. Alguém conhece? Só Ele sabe. Muitos, por que eu falo isso? Porque muitos há uma certa falsidade, não é? É fácil de enganar. Com frases, com comportamento, se colocam bem, mas só Deus sabe se esse é dele ou não. Eu não sei. Nós não sabemos. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Não é? Só Deus sabe. Só Deus sabe. E como que eu sei que eu pertenço a Deus? Como que você sabe que você pertence a Deus? Romanos 8,16 diz assim, não precisa abrir. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então você sabe se você pertence a Deus ou não, porque você tem o testemunho de Deus no teu coração.
Se você não envergonha Deus, se você segue a palavra de Deus, se você dá um bom testemunho aqui e principalmente lá fora, você pertence a Ele. Se você sabe que o céu é real, que o inferno é real, que você está vivendo uma vida para Cristo, trabalhando no reino para Cristo, você sabe que você pertence a Ele. Se você sabe o caminho da salvação e fala isso para o próximo, você sabe que você pertence a Ele, porque o Espírito Santo testifica com o Espírito seu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ser enganados. Jamais, jamais, jamais. Uma coisa que eu vou falar sobre esse texto, que mais uma vez eu vou ressaltar aqui, que eu aqui não vou pregar calvinismo e nem arminianismo. Eu vou pregar a Bíblia, amém? Vou pregar a Bíblia, somente a palavra de Deus. Deixar isso bem claro. Deus não se assenta no céu imaginando e se preocupando se você é salvo ou não. Deus não está sentado no céu preocupando se você é salvo ou não. Ele não tem essa preocupação. Ele não espera ou se pergunta se você chegará ao fim. Ele é soberano, ele sabe disso aqui. Ele não fica perguntando, ele sabe disso aqui. Ele sabe se você é salvo ou não e se você vai chegar até o fim. Então não fica se perguntando. O Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor é soberano. E na palavra de Deus fala assim: afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Se você, eu, todos nós confessamos o nome do Senhor, nós temos que fazer o quê? Afastar da iniquidade. A iniquidade, amados, é o mal injusto e perverso. A iniquidade é o mal injusto e perverso. Então nós temos que se afastar da iniquidade. Nós temos que nos afastar da iniquidade. Amém? Eu pertenço ao Senhor, e sei que eu pertenço ao Senhor, e sei que sou dele, e estou indo para o céu. Não importa muito como eu vivo. Muitas pessoas acham que pode viver de uma maneira esculachada na presença de Deus, na vida com o Senhor. Então eles falam essa frase: eu pertenço ao Senhor e sei que eu sou dele. Então, eu estou indo para o céu, não importa a forma que eu vivo. Então a pessoa, ela acha que ela se converte, que Deus a chama, ela se converte, ela vem para a casa do Senhor, ela desce as águas, ela vive um caminho do Senhor, vem na igreja, faz tudo, mas não vive uma vida cristã genuína. Ela engana a ela mesma e a muitos. Isso é um erro, isso é muito perigoso. Então, ela acha que pela sua conversão e pela sua conduta, ela acha que já vai subir aos céus. Não é assim. Nós temos que ter uma vida cristã. Temos que ter uma vida separada com Deus. Temos que ter uma vida genuína, porque a Bíblia diz que o céu é ganhado às forças. Não é assim que a Bíblia diz? Ganhado às forças, não é de qualquer maneira. Muitos acham que a partir de agora eu já estou convertido, então agora eu posso vir de qualquer maneira que eu vou para o céu. Não, não é assim que funciona. Não é dessa maneira. No entanto, aqueles que pertencem a Deus, que Deus chamou, os que lhe pertencem, terão desejos de se afastar do quê? Da iniquidade e do pecado. Quem pertence a Deus tem esse desejo no coração de se afastar da iniquidade e não pecar mais, se afastar dos pecados. Então não adianta eu falar: agora eu sou convertido, já estou garantido. Tome cuidado, tome muito cuidado. Deus conhece quem lhe pertence. E se você pertence a Deus, você vai se afastar disso. Você vai se afastar dessas coisas, da iniquidade e do pecado. Se alguém não tem esse desejo no coração de se afastar da iniquidade, é justo perguntar: será que realmente se converteu? Será que não passou uma vida toda sendo enganando a si mesmo? Se ainda não, está na hora de se converter genuinamente. Largar a iniquidade, largar o pecado e ter uma vida com Cristo. Está na hora de falar assim: Jesus Cristo é meu Salvador, e tudo que está me tirando, afastando da presença dele, eu vou largar, eu vou deixar para lá e vou ter uma vida com Cristo. Desde já quero falar que uma vida com Cristo é muito boa. É excelente. É excelente. Porque se o Pai ama, Ele cuida, e Jesus cuida de nós. Prova disso
é que Ele morreu, ressuscitou à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Isso que é viver em Cristo, é deixar a iniquidade e o pecado para viver com Ele. Ter uma vida santa e regrada por Ele, somente por Deus, por Jesus. O firme fundamento de Deus pertence. Não vai mudar. Portanto, podemos manter nosso foco nele. É difícil focar em algo que sempre muda, não é? Então Deus nos deu um fundamento sólido. O que é? A sua palavra. Para manter o que? O nosso foco. Muitas coisas mudam, amados. Mas o firme fundamento de Deus permanece. O que é o firme fundamento de Deus? A sua palavra. É difícil você conviver ou ver aquelas pessoas que sempre estão mudando de opinião toda hora. Tem pessoas que mudam de opinião toda hora. Se você falou que é A, na hora ele vai falar que é A, mas se naquele momento você falar que é X, não, é X também. Ele não tem uma opinião própria, ele vai levado por qualquer vento. E isso mostra que a palavra de Deus ela não muda. Tudo muda, mas a palavra de Deus não muda, ela permanece. O firme fundamento de Deus permanece. O plano de Deus permanece. Ele não muda. Ele não muda. E tem uma frase do Spurgeon que diz assim, olha, ouça com bastante atenção, por favor. O primeiro selo o marcou para o Senhor. O segundo garantiu a sua remoção das pedras comuns ao seu redor. Primeiro vem a eleição e a santificação segue. Quero que todos os cristãos professo tenha essa marca dupla e, portanto, seja um homem de Cristo, conhecido por todos por sair da iniquidade e ser separado para o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e eternizado seja o nome de Deus. Versículo de número 20 e 21 nos diz assim, olha. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Numa grande casa. Todos nós temos dentro de casa utensílios. Todos nós temos utensílios. Uns você e eu vamos usar para receber uma visita, só para essa finalidade. Outros nós vamos usar diariamente. Outros nós vamos usar só o domingo para comer um macarrão. E outros já há muito tempo não usa, porque não presta, que não serve, ou já virou lixo, não é? Virou vaso. Aqueles potinhos de Tupperware que não serve mais, já vira vaso, vira para alguma outra utilidade. Sempre tem utilidade. Então a Bíblia fala que numa grande casa, aqui a Bíblia está falando assim que, em sentido figurativo, Paulo apenas usa a figura de casa de Deus, o firme fundamento de Deus permanece. Agora ele pensa naquele edifício como uma grande casa, que contém vários vasos, tigelas, pratos, vasos e outras coisas semelhantes. Ou seja, a casa de Deus é uma grande casa. A igreja de Deus é uma grande casa. É uma grande casa ou não é? Por que ela é uma grande casa? Por causa de quem ele pertence. Ela é uma grande casa por causa de quem ela pertence. A igreja pertence a quem? A Cristo, a Deus. Por isso que ela é uma grande casa. A casa do nosso grande Deus certamente é uma grande casa. A casa do nosso Deus certamente é uma grande casa. É uma grande casa porque foi planejada e projetada em grande escala, não é? É uma grande casa porque ela foi projetada e planejada em grande escala. E tem o maior arquiteto, o mais brilhante da terra, que é Jesus Cristo, que é nosso Deus amado, que é nosso Deus, que é o nosso Deus. E ela habita o quê? Uma grande multidão que está na face da terra. É uma grande casa devido ao grande custo que custou para construí-la, não é verdade? É uma grande casa, aleluia, porque ela é valiosíssima. Ela é valiosíssima. E ela foi construída por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Ela é uma grande casa por isso. Ela é uma grande casa. E ela é uma grande casa pela sua importância. Essa casa, o que acontece nela, está no centro de Deus, para o século dos séculos.
O negócio dessa grande casa é mais importante do que qualquer uma das trivialidades que a maior parte do mundo está interessada. Ela é maior que tudo. Maior que tudo. A igreja do Senhor, ela é maior que tudo. É uma grande casa por causa de tudo isso que foi dito aqui. E nessa grande casa, o que tem? Vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns desses vasos são feitos de ouro e de prata, e alguns são feitos de quê? De madeira e de barro. Alguns são usados em ocasiões grandes para fins honrosos, como eu dito. Alguns são usados em ocasiões grandiosas para fins honrosos. E outros vasos são usados para quê? Para desonra. Para os fins desonrosos. Com fins desonrosos. Dentro da igreja do Senhor, existe isso. Vaso para honra e vaso para desonra. Ou seja, no meio do trigo tem o joio. Isso é bíblico, tem que ter no meio da igreja. Tem que ter. Quem nunca viu uma pessoa dando mau testemunho fora da igreja e dentro da igreja sendo santo? Quem nunca viu a pessoa enganando e roubando e não dando bom testemunho e falando que é crente? Vaso de desonra. Vaso de desonra. Vaso de desonra. Pessoas que não honram o nome do Senhor, mas a Bíblia diz que tem que ter isso na casa de Deus. Tem que ter isso para nós vermos a palavra de Deus se cumprindo. Tem que ter isso para que eu e você venhamos a ter paciência e orar e ensinar a eles o caminho correto. Porque a Bíblia vai falar que para esses daí, se ele se purificar, ainda pode ser vaso de honra. Não é? E a Bíblia diz assim, se algum se purificar dessas coisas, o que vai acontecer? Ele pode ser vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor. Então tem que ter. Tem que ter. É difícil, às vezes, para nós entendermos isso, mas é bíblico. E essa pessoa, ela tem que entender. Deus vai mostrar para ela, você não está sendo um vaso de honra para o Senhor. Muitas pessoas acham que está sendo um vaso de honra, mas ainda continuam fazendo muita coisa errada. Não é, são vasos de desonra. Mas agora, nós temos que entender que o seguinte, que Deus ainda tem um chamado. Se essa pessoa parar e pedir perdão e se purificar, ainda há tempo dessa pessoa ser vaso de honra. Não precisa ficar por toda a vida fazendo coisas que Deus não agrada a Deus. Está na hora de parar, está na hora de seguir uma vida com Cristo. Porque esses vasos de desonra, o fim não seria legal, não é verdade? O que acontece com o lixo que vai lá para fora? Lembra-se que eu falei que estava dentro da tua casa, depois virou lixo? Isso aí vai acabar virando o quê? Vai embora, vai jogar fora. Agora, alguém joga fora ouro e prata? Mas a madeira, o barro, joga. O plástico velho joga. Mas ouro e prata não. Não é verdade? Ouro e prata não. Então é que nós devemos ser, que eu creio que tem sido, vasos de honra para Deus. Vasos de honra para o Senhor. Vasos de honra. Se alguém se purificar, Paulo fala sobre purificação, se purificar. E isso não é apenas algo que Deus faz por nós, enquanto nós sentamos passivamente. Esta é uma autopurificação para o serviço, que vai além de uma purificação geral do pecado. Paulo fala em purificação, ou seja, nós temos que nos purificarmos. Por quê? Nós temos que diariamente, constantemente, ver se a minha conduta está de acordo com a conduta de Deus, assim como Deus quer. Chama autopurificação. Para quê? Para o serviço de Deus, para sermos vasos honrados na casa do Senhor. Nós temos nos purificado. Nós temos feito aquela autoanálise, Deus gosta, Deus não gosta, Deus permite, Deus não permite. Nós temos feito essa indagação. Eu estou sendo vaso de honra ou eu estou sendo um vaso de desonra? Eu estou me autopurificando? Deus nos purifica. Deus nos purifica, mas nós também temos que ter essa autopurificação. Olha, se purifique. Se alguém se purificar dessas coisas, ou seja, se é uma limpeza.
diária e constante. Porque, como é dito, esse mundo aí, ele nos bombardeia com todos os lixos que pode ser, diariamente e constantemente. Se nós focarmos nele, o que vai acontecer? Vamos nos sujar. E isso, o que mais se alimenta, mais vai te influenciar. Que venha influenciar-nos a palavra de Deus. Se alguma coisa for te influenciar, que seja a palavra de Deus. Nós venhamos ser vaso de honra e nunca jamais vaso de desonra. Para a obra do Senhor, para o serviço de Deus. Para o serviço de Deus. E diz assim lá em João, 1 João 1,9: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está vendo como ainda há um caminho para quem está no caminho errado? A Bíblia fala assim, você tem que se purificar, a autopurificação, mas a Bíblia nos garante que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então há caminho ainda, há salvação ainda. Não precisa ficar nesse erro, não precisa continuar pecando e sendo vaso para desonra. Saia desse caminho, em nome de Jesus Cristo, se purifique e viva uma vida com Cristo. Aleluia. Santificado e útil. Santificado, como já dito, nós viemos falando há muito tempo, santificado significa o quê? Separado. Separado para a obra de Deus. Na sua casa tem as sigelas separadas, como foi dito, não tem? Então, que nós viemos ser o quê? Santificados, separados para a obra de Deus. Santificados e úteis para a obra do Senhor. Santificado para toda boa obra. Que nós devemos ser o quê? Separados e úteis para a boa obra de Deus. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma obra a fazer na casa de Deus. Para Deus também. Então, que nós devemos se purificar. Porque separado nós já somos. Somos o quê? Santificados por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo. Não é? Por Deus, pelo Espírito Santo. E com isso, se nós somos separados e nós vigiamos e nós estamos num processo de autopurificação, não podemos pensar que nós somos o quê? Super espirituais. Não existe. Homens e mulheres super espirituais existe? Existe homens e mulheres melhor que os outros? Olha, então, agora que Deus me escolheu, que eu estou na presença de Deus, que eu estou me purificando, muitos podem pensar assim, então eu sou um homem e uma mulher super espiritual. Coloca a capa de super espiritual e acha que é o super espiritual. Não, mas temos que vigiar. Quem está de pé, vigia para que não caia. Não existe ninguém melhor que alguém. Existe alguém melhor que ninguém? Não, não existe. Somos todos iguais na presença de Deus. Lógico que aqueles que se colocam mais, Deus vai usar mais. Aqueles que se colocam menos, Deus vai usar menos. É normal isso aí. Isso é lícito na presença de Deus. Não é verdade? Preparado para toda boa obra. Não devemos pensar em ser utilizáveis, principalmente no sentido de servir a igreja. Deus quer usar o seu povo para toda boa obra. Não é? Inclusive aonde? No trabalho, na escola, em casa, na família. Aonde? Aonde Deus nos enviar? Aonde Deus nos enviar? Para fazer o que lá? Para fins honrosos, ou seja, para fim assim que Deus quer, como Deus quer. Então, preparado para toda boa obra, ou seja, todos nós temos que estarmos preparados para isso, amados. Vai chegar um dia, vai chegar um momento que nós vamos precisar falar de Deus para alguém. E como já dito, muitas vezes não precisamos ser teólogos, jamais. Precisamos ser homens e mulheres de Deus, simplesmente entender aquilo que Deus quer, entender o nosso chamado e falar de Deus para ela. Nós temos que falar que Deus salva, que Deus cura e que Deus é justo. Deus justo. Temos que falar isso, Deus justo. Ele é justo. Ele é justo. Por isso que nós temos que estarmos preparados para a tua boa obra. Agora, temos o potencial.
Nós temos o potencial de sermos vaso de honra e vaso desonrosos. Temos esse potencial. O que vai ser? O que vai ser? Se for para ser vaso de honra, glorificado seja o nome de Deus. Agora, se for ser para vaso de desonra, está na hora de mudar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Está na hora de mudar. Louvado seja o nome do Senhor. De acordo com essa figura, poderíamos ser uma bandeja de ouro na casa de Deus, exibindo lindamente o fruto do Espírito Santo. Ou podemos ser um cinzeiro, uma lata de lixo na casa de Deus. Pesada, né? Mas é fato, é bíblico. A sua conduta, limpa ou impura, separados para Deus, ou não separados para Deus, útil para Jesus ou não útil para Jesus, realmente importa. E muito. Isso afeta grandemente como Deus pode usar você e usará para tocar a vida dos outros. Vai usar. Se você é vaso de honra, ou vaso de honra, Deus vai usar. Olha, ali é um homem e uma mulher honrado. Ali é um homem e uma mulher desonrado. É desse jeito que Deus faz. E a gente consegue perceber isso através do discernimento do Espírito Santo ou não. Porque, como foi dito no estudo passado, a hipocrisia, ela cai, ela acaba. Os hipócritas, eles usavam as máscaras no teatro. Uma hora, eles tinham que tirar aquela máscara. Eles colocavam a máscara para fazer o teatro, não é? Mas por trás daquela máscara, ninguém sabia se ele estava sorrindo ou não, porque aquela máscara na frente estava com um sorriso ou com uma cara triste. A máscara dessas pessoas um dia vai cair. Então, para fins, Deus vai usar tanto um para honra como para desonra. Mas Deus também fala assim, olha, se você está nesse caminho errado, volte para o caminho do Senhor, se purifique. E peça a Deus perdão, porque Ele é justo para perdoar os seus pecados. Ele é Deus justo, Ele é Deus justo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 22 e 23. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Então, Paulo está aconselhando a Timóteo a isso aqui, olha, fuja dos desejos malignos da juventude. Lá atrás, em 1 Timóteo, Paulo já dava esse conselho a Timóteo. Paulo já deu esse conselho à igreja. Fuja dos desejos malignos da juventude. O primeiro aspecto da purificação de Paulo mencionou é os desejos malignos da juventude. E quais eram esses desejos malignos da juventude? Quem nunca passou por isso e quem é jovem pode ser que está passando por isso. A tentação sexual, não é? O prazer ilícito, o desejo da carne, o desejo da fama, da glória, da autoglória, da glória, né? Isso muitas vezes marca a juventude. Ou não marca? Marca. Agora, marca só a juventude? Será? Marca os jovens, homens, mulheres, idosos, marcam a todos. Mas Paulo estava falando especificamente a Timóteo porque ele era o quê? Jovem. Então, mais uma vez, Paulo fala assim, olha, Timóteo, jovem que nos assiste, você que nos assiste, fuja dos desejos malignos, preste bem atenção, dos desejos malignos da juventude. Porque o diabo sabe que o futuro da igreja é quem? São os jovens. E para os jovens estar cheio de hormônios, ele é capaz de partir por esses desejos que nós acabamos de dizer. Mas um jovem crente, ele não pode ser igual um jovem que é ímpio. Ele tem que viver a palavra de Deus. Um homem ou uma mulher tem que viver a palavra de Deus. Não pode viver como o mundo aí fala que tem que ser. Um jovem de Deus é um homem, um jovem, é separado para Cristo. É separado para a obra. Aí fora é totalmente ao contrário. Se fala totalmente ao contrário. Aí fora fala que você pode dormir com vários e vários companheiros. Que é normal.
Fala que você pode ter desejos ilícitos sem problema nenhum, que a sua carne pode desejar, você pode ir lá e fazer, e não tem problema nenhum. Não é isso que a Bíblia fala. Isso é pecado, e o pecado e os pecadores não reinarão no reino dos céus. Não reinarão no reino dos céus. Quem busca a fama, está atrás da fama a qualquer custo, como foi ensinado na outra carta, que passa por cima de tudo e de todos por causa de uma fama, acaba até matando as pessoas por causa de fama, não adianta também, não vai adiantar, não vai entrar no céu, é para fugir disso. Isso tudo marca a juventude, marca os homens e as mulheres, nós temos que fugir. Paulo falou assim, olha, cuidado Timóteo, cuidado igreja, fuja desses desejos malignos. Quem é que coloca o desejo maligno em nosso coração? O próprio Satanás e os seus demônios, eles continuam atuando muito, usando principalmente nos dias de hoje o que? A mídia, a TV, a internet, usando homens que têm grande influência nos países, na TV, na internet ou não, e às vezes até se infiltrando como ministros do Senhor, porque eles pregam para jovens. Eles falam que mandaram um vídeo para mim essa semana de um homem que acha que é normal se reunir entre homens para tomar cerveja e fumar charuto e estudar teologia. Não é? Pode ver na internet. Então estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Somos o templo do Espírito Santo, e onde o Espírito Santo habita, tem que ser puro, tem que ser purificado, autopurificação. Está errado. A Bíblia não diz isso, está errado. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Estão pregando para jovens que podem qualquer coisa, não pode. Muitos jovens famosos cantam música mundana e depois vai na igreja no domingo cantar louvor a Deus. Oxe! Não entendo? Que coração está onde será? Não é? Aonde está o coração? Está dividido? Tem dois senhores? Nosso Senhor é Cristo. Somente Ele. Um servo que tem dois senhores, o que nós estudamos? Vai ter confusão. Vai ter briga. Por quê? Se um fala, olha, tira aquela pedra dali e coloca aqui. Chegou outro dizendo, não, deixa a pedra ali. Mas o outro falou para você tirar. E aí, o que eu faço? Quem manda mais? Na minha vida e na sua vida, jovem, quem tem que mandar mais é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra dele. Então, se há algum desejo maligno na sua vida, fuja. A Bíblia fala para você fugir dele. É fugir. Não é para desafiá-lo. Não, vou desafiar esse desejo aqui agora. Vou desafiar, vou ver se ele é mais forte. Vou te falar, ele vai te derrubar. Vai te derrubar. Não é para entreter ele, para ficar entretendo esse desejo maligno. Não, eu estou com desejo maligno, então eu vou entreter ele. Não entretenha ele, não. Fuja dele. Não desafie esse desejo maligno, fuja dele. Fuja. Ah, vou tentar suportá-lo. Não tente, que você vai cair, é para fugir. A Bíblia fala, olha, fuja. Como diz hoje, vaza, vai embora. Sai correndo. Não é para tentar bater de frente que vai cair. E não vem com a ideia, não vem com essa ideia assim, olha, eu vou me testar um pouquinho aqui, tá bom? Eu vou ver se eu consigo resistir a esse desejo. Uma grande tolice. Vai cair. Jovens que estão namorando, tome cuidado. Tome muito cuidado quando ficar sozinho, tome muito cuidado, senão vai cair. O desejo da carne é muito forte. Tome muito cuidado. Esses dias, ontem mesmo, ou hoje, não me lembro, eu vi uma pessoa que eu conheci lá atrás, uma pequena jovem que eu vi crescer, pequenininha. Quando hoje eu vi na internet passando a mão na barriga. Se tiver 17 anos é muito. E não é casada, não é? Ou seja, talvez tenha tentado suportar o desejo da carne, talvez tenha tentado resistir e não conseguiu. Tem que fugir. A Bíblia fala para fugir, não é para bater de frente. Não é para bater de frente com o pecado.
Jamais você vai bater de frente com o pecado. Não sei se vocês sabem, se nós sabemos que o diabo é poderosíssimo. Nós só podemos contra ele em nome do Senhor Jesus Cristo, através da palavra. Sozinho nós vamos bater nessa parede, vai bater e vai cair. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, aí sim nós podemos passar. Lá em Tessalonicenses 5:22, fala assim, para nós fugirmos da aparência do mal. Não somente do mal, mas da aparência do mal também. É para nós fugirmos disso. Não é para tentar bater de frente, como já foi dito várias vezes aqui por mim. Porque há uma armadilha, eles colocam uma armadilha, o diabo coloca uma armadilha, e às vezes as pessoas caem, porque Satanás ele é astuto. Satanás age nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E eu e você temos que fugir desses desejos. Temos que fugir. Temos que fugir. Porque senão, amados, nós não podemos ser um vaso de honra para a casa do Senhor e fazer a vontade de Deus. Não é? Isso serve mais uma vez só para ressaltar, serve para todos os jovens, homens e mulheres e idosos, para todos. Tomemos muito cuidado com isso. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Timóteo, siga a justiça, a fé, o amor e a paz. A purificação nunca pode ser apenas uma questão de evitar coisas ruins. Deve ser também a busca de coisas boas. Portanto, há tanto coisas das quais devemos fugir, quanto coisas que devemos seguir. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Siga, juntamente com os que de coração, puro invocam ao Senhor. Seguir, amados, o que é? Tratar bem, andar junto, né? Segurar na mão, vamos comigo aqui, irmão, vamos estar junto. É para seguir junto. Aqueles que têm um coração puro e aqueles que invocam o Senhor. A Bíblia está bem clara aqui, para nós andarmos com quem? Com aqueles que têm coração puro e aqueles que invocam o nome do Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos relacionamentos pessoais. Não estou dizendo aqui que você deve se afastar das pessoas que não se converteram ao nome do Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a Bíblia fala para você andar com pessoas que têm o coração puro, não é? Mais uma vez, que invocam o nome do Senhor. Essas pessoas que não têm ainda Deus no coração, se você for ficar com ela por um determinado tempo, pregue para ela. Fale a palavra de Deus para ela que venha se converter. Porque aquilo que alimenta o coração é aquilo que nós vamos... O que mais te alimenta? A pessoa que fala coisas aí do mundo ou pessoas que estão ao lado do Senhor? Não é verdade? Nós não podemos nos corromper, não podemos dar ouvidos a esse tipo de pessoas que estão sempre corrompendo a palavra de Deus, falando que ela não é verdadeira, que ela é ultrapassada. Então Paulo fala assim para Timóteo: olha, fuja, seguir junto, juntamente com aqueles que têm coração puro e invoca o nome do Senhor. Isso fala que, lá em Romanos fala que às vezes os relacionamentos não estão bem com os outros. Aqui também está dizendo o seguinte, que nós temos que ter um bom relacionamento com todos, independentemente de quem seja, até aqueles que fazem mal para nós. A Bíblia fala que nós temos que ter um bom relacionamento, sermos pacificadores, até mesmo com os seus inimigos, com nossos inimigos, não é? Em Romanos 12:18 diz assim: façam todo o possível para vivermos em paz com todos. Façamos todo o possível para viver em paz com todos. Façamos todo o possível para viver em paz com todos. Tanto as pessoas que já conhecem Jesus Cristo, quanto as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Então nós temos que viver em paz. E às vezes é difícil. É muito difícil. Ou não? É muito difícil. Ainda mais aqueles que são mais sanguíneos, aqueles que são um pouco mais nervosos, que é de natureza, é muito mais difícil. Mas a Bíblia fala que nós temos que ter paciência. E se a paciência não está vindo, peça a Deus que Deus dá. Respire fundo, tome uma água, tome um café, peça a Deus que Deus vai dar. Amém? Deus vai dar. Ensina a ter paciência. Então, nós temos que ter um bom relacionamento. Timóteo, tem um bom relacionamento. Assim como nós devemos ter também um bom relacionamento e ter muita paciência, porque nem eu e nem você sabe o plano de Deus para aquela pessoa.
E se Deus tem um chamado ali, você foi rude com ela? E se Deus tem um chamado ali, você foi estúpida com ela? E se Deus tem um chamado ali, você virou a cara para ela na hora que ela mais precisa? Qual é o bom testemunho do crente que está dando aí? Qual é? Onde está o bom testemunho? Temos que ter paciência. Principalmente conosco que trabalhamos em empresa grande, que tem comércio, né, que tem que lidar com pessoas, aí fica mais complicado lidar com a multidão. Então nós temos que pedir paciência, que tem pessoas que o diabo vai usar mesmo para te atacar, vai usar para te tirar a bênção, mas aí você, não, peraí, opa, tem discernimento dos espíritos, veja assim, olha, está me atacando. Não retruque não, ore por aquela pessoa e peça entendimento de Deus, e peça para Deus dar paciência, porque na nossa vida Deus vai colocar esse tipo de pessoa, vai colocar, e nós temos que fazer o possível para não ofender ninguém, porque um dia, se você acaba ofendendo alguém sempre vai apontar o dedo para você, olha lá, aquele ali não é um servo de Deus, ela não se coloca como a serva de Deus, ele não prega lá, ele não ora ali, e agora está metendo pau aqui, está enganando ali, está maltratando aqui, está judiando ali, ele não judia da esposa, ele não bate na esposa, a esposa não fala alto com ele no meio do público, a esposa não respeita a autoridade de marido em casa, ele não respeita que ela é o vaso frágil da casa. Como ele está falando de Deus aqui agora? Tem que tomar muito cuidado, bastante cuidado, bastante. A Bíblia diz assim, continuemos aí, evite as controvérsias tolas e fúteis. Evite, Timóteo, evite as controvérsias tolas e fúteis. Nós temos que também ficar... Isso já foi falado aqui, quase tudo isso já foi falado lá na primeira carta. Então Paulo só está reafirmando. Paulo falou assim, olha, eu vou escrever mais uma vez, para você sair disso aí, para você não ir para isso aí, olha, tome cuidado. Então mais uma vez Paulo fala assim, evite as controvérsias tolas e fúteis, Timóteo. Evitemos as conversas tolas e fúteis, igreja. Porque não viemos a ficar distraídos. Não podemos nos distrair. Se nós não evitarmos essas conversas que não têm sentido nenhum, conversas tolas e fúteis, nós vamos nos distrair do quê? Qual é o nosso foco? Cristo. Nosso foco é o céu. E aqui Paulo falou assim, olha, Timóteo, toma cuidado, que vai aparecer umas conversinhas aí, ó, sai fora. É para evitar, não é para estar lá. Mesmo que estiver falando lá, não dê ouvidos. Olhe para cá, o seu foco é aqui, Timóteo. O nosso foco é Cristo, o nosso foco é ganhar o reino dos céus, o nosso foco é ir para o céu. Então, que nós viemos a evitar esse tipo de coisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. 24 e 26 diz assim, olha. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, paciente, em humildade, deve corrigir os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade. Quem luta contra Deus está o quê? Se enganando. Quem luta contra Deus está se enganando. E às vezes não pode cair em si. E eu espero que caia em si e se arrependa, porque senão o fim é trágico. Porque eu oro a Deus que essas pessoas venham cair na sobriedade e voltar para os caminhos do Senhor. Porque lutar contra Deus é uma luta inútil. Não vai levar a lugar nenhum. Caia na sobriedade e volta aos caminhos do Senhor. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Então, o servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amáveis com o Senhor. Eu, infelizmente, já tive o desprazer de conhecer pessoas que se intitulavam crente e viviam em pé de guerra. Pé de guerra com a membresia da igreja,
pede guerra em casa com esposa e filhos, e pede guerra na fábrica, até mesmo na escola. E eu vi isso, mas eu vi isso de perto. Infelizmente eu vi isso. E o fim dessas pessoas não foi bom. Não foi nada bom. Sempre tinha alguma coisinha. Já viu aquela pessoa que não consegue ter uma vida em paz? Sempre tem uma coisinha. A pessoa não consegue procurar paz. Sempre vai arrumar uma coisinha ali, sempre vai arrumar uma briguinha aqui, uma confusãozinha ali. Aí quando ela faz isso, aí sim ela se sente em paz. Sempre na base de alguma confusão. Não tá muito legal, tá tendo muita paz aqui na minha vida, então eu vou arrumar uma confusão ali. Cutuca a esposa, aí a esposa cutuca o marido, cutuca alguém no trabalho, cutuca o irmão aqui, não gostei daquela roupa que a irmã foi na igreja. Ah, não gostei do jeito que o pastor falou. Aí já começa a falar aqui, falar lá, aí acontece o quê? Briga. Então, glória, por falar de briga aí. Então, não precisamos disso. Não precisamos disso. Não precisamos. Ao servo do Senhor não convém brigar. Não é para mim brigar. Não é para mim brigar. O diabo vai tentar você a discutir com alguém no meio da igreja, na fábrica. Não faça isso. Na escola onde for, não faça isso. É para nós sermos o quê? Amável. Fuja da briga. Por mais nervoso que você for, por mais sanguíneo, eu sei bem o que eu falo. Eu tenho que fugir da briga. Eu sei por mim. Porque para ferver é fácil. Para sair do 0 para chegar a 100, eu sei que eu falo. Eu estou falando de mim. Minha esposa me conhece. Ela sabe, ela convive comigo. Eu nunca faltei com isso com ela. Estou falando isso porque ela sabe que eu sou nervoso. Nunca fiz nada de mal a ela. Entendam isso. Graças a Deus. Mas ela sabe o marido que ela tem. Para mim sair do 0 a ficar nervoso é muito fácil, é muito rápido. Então eu tenho que estar vigiando constantemente. Porque eu sei como eu era lá atrás, antes da minha conversão. Eu sei o que eu fazia, aonde que eu me enfiava. Por causa de coisas fúteis e inúteis. Graças a Deus que Deus me libertou disso. E a luta é constante, viu, amados? Até hoje. Para que eu não volte a ser o velho homem, o velho Adão, né? Então nós temos que fugir das brigas e ser amável para com todos. E isso não é difícil, sabia? Porque quem habita no meu coração, no teu coração, é o Espírito Santo. E Ele é o Espírito Santo, Ele é amável. Ele é compreensível. Ele sabe usar você para levar o Evangelho. Ele sabe te usar, mas nós temos que estar ligados com Ele. Nós temos que estar ligados com Ele, afinados com Ele. Temos que ser amáveis. Saber o que falar, saber tratar. Não foi isso que Paulo ensinou para nós? A Bíblia, do Espírito Santo através de Paulo, que escreveu a Bíblia Sagrada para nós, que temos que saber falar com os idosos, saber falar com os jovens, com a mulher, com os velhos. Não foi isso que falou com as moças, com os obreiros? Foi isso que falou, nós temos que saber, temos que ser amável, mano. Qual o problema de ser amável? Não tem problema nenhum, não é tão gostoso ser amável. A pessoa que, sabe, está ali com você amável, compreensiva. E para ser amável com quem? Para com todos. Com todos. Não somente com aquela pessoa que você acha que tem que ser. Não. São com todos. Com todos. Com todos. João Calvino diz assim: o significado de Paulo é que a amabilidade deve ser mostrada até mesmo para aqueles que menos a merecem. E mesmo que a princípio não haja nenhuma esperança aparente de progresso, ainda há sim o desafio de ser aceito. Nós não sabemos. Vamos ser amáveis com todos. Louvado seja Deus. O servo do Senhor. A Bíblia diz assim: o servo do Senhor. Quando Paulo escreve a Timóteo sobre o servo do Senhor, ele falou sobre algumas características básicas de um homem de Deus, de um pastor piedoso, de uma mulher de Deus, de uma mulher piedosa. Amém? Que não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. E apto para ensinar. Apto para ensinar. Temos que ser aptos para ensinar. Por que será que Paulo fala isso? Mais uma vez, não é? Nós temos que ensinar as pessoas a confiar em Deus, a não brigar, a ser amáveis com o próximo, com todos. Com todos. Sermos pacientes.
Porque senão, se não for assim, como é que nós vamos fazer a obra do Senhor? Como é que fica o ID de Deus? Como é que nós vamos entrar num lar e falar do nome do Senhor se nós vivemos em confusão, em brigas e contendas, não amamos o próximo, não estamos nem aí com nada, só amamos aqueles que eu acho que vai vir para mim algo bom dali? Então vou amar só aquele que acha que vai vir algo bom dali, só aquela que vai achar que eu vou dar algo bom? Não, não é assim, é para amar todos, independentemente do que ele é, do que ela vinha se tornar. Simplesmente amar porque tem que amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus Cristo fez isso, Ele não olhou quem era quem, Ele se entregou. E nós temos que fazer o mesmo, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que fazer igual a Jesus. Temos que ser iguais a Ele. Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nós também. Temos que, com humildade, corrigir todos que nos opõem, que lhe opõem a quê? A palavra de Deus. A todos que nos opõem. Por que vão nos opor? Porque nós estamos pregando a palavra de Deus. Então essas pessoas nós devemos corrigi-la, mas corrigi-la com amor, com a palavra. Entendem? Com o amor e com a palavra e com toda a humildade. Não, irmão, olha, esse caminho aí não é o caminho bíblico que você está seguindo, está errado. Ah, mas quem é você para falar? Eu não sou nada, mas a Bíblia é. A Bíblia fala. Então, se você me permitir, posso abrir a Bíblia para você? Olha só o que a Bíblia fala. Esse caminho aí é o caminho errado. Esse caminho aí vai te levar para o inferno. Agora, esse caminho que eu vou te falar, não. Esse caminho vai te levar para o céu. Qual você vai preferir seguir? Você fala isso para ele e deixa ele agir. Entendeu? É assim, com todo amor, com todo carinho. Eu, por experiência de vida, sei que a Bíblia é verdadeira. Então eu vou falar, eu falo da Bíblia para você. Porque se eu for falar de mim, de um conselho meu, o meu coração pode estar errado e eu posso errar. Então não, então a Bíblia fala isso aqui. Então temos que se opor e corrigir essa pessoa com todo amor e com toda humildade. Tem que, eu que conhecemos um pouco da palavra de Deus, mais ou menos a palavra de Deus, nós temos que nos colocar com humildade. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado, então você tem que ter mais humildade ainda. Não porque nós nos colocamos mais, falamos mais, lemos mais, podemos achar assim, não, tire a soberba de perto de você, tire a soberba do teu coração, seja humilde sempre, aonde for. Aonde for. Por mais que eu sei da palavra de Deus, por mais que o Espírito Santo nos use, sejamos humildes, muito, mas muito humildes mesmo, para ensinar e corrigir as pessoas. Ninguém quer um soberbo perto de você. Quem quer? Levanta a mão. Ninguém quer. Ah, eu estudei teologia, agora eu uso um anel aqui. Então eu fiz, não estou falando, eu sempre falo isso, não é que é errado você fazer teologia, é longe disso, tem que fazer, quem quer fazer que faça, e é certo, eu gosto também. Mas isso não vai dizer que você é melhor que alguém. Porque você é perito em certo livro, você não pode ser soberbo e falar assim, não, eu conheço. Não, peraí, se a pessoa quer ouvir, você fala, olha, eu tenho esse conhecimento aqui, posso passar para você? Se a pessoa quiser, você fala. Isso, na humildade de Deus, na humildade do Espírito Santo. Mais nada. Na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. Então, nós temos que ser humildes para que essas pessoas venham ter esperança do arrependimento. Se você não for humilde o suficiente, você pode afastar essa pessoa, e aí? Como é que ela vai se arrepender? Como é que ela vai se arrepender? Como? Na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento. A ideia não está em talvez conceda, ou talvez Deus lhe conceda. Não, você não sabe. Trate bem, é Deus que sabe. É Deus que dá esperança. Somente Ele. E mais ninguém. E mais ninguém. E a Bíblia diz assim ainda: escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para que ele venha escapar, né, da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então nós temos que ser humildes o suficiente, temos que ter amor o suficiente, saber da palavra o suficiente para falar para essas pessoas do arrependimento, para que eles venham fazer o quê? Sair da prisão que o diabo colocou na vida delas. Porque a Bíblia fala assim que eles estão presos na armadilha do diabo. E além de eles estar presos na armadilha do diabo, eles estão fazendo a vontade de quem? Do próprio. Do próprio. Do próprio.
Amados, não é difícil ver pessoas fazendo a vontade do diabo. Não é difícil ver. Tanto, como já dito, vaso de desonra dentro da igreja ou para fora da igreja. E a Bíblia diz que nós temos que pregar para essas pessoas para que Deus venha libertar, ela venha escapar disso. Tem muitas pessoas que caíram na arapuca de Satanás estão lá, e é difícil sair, viu? Mas é difícil, não é impossível. Muitos de nós estávamos nessa situação, hoje nós estamos aqui servindo a Cristo, não é verdade? Muitos de nós estavam nessa situação servindo a Satanás, e hoje nós estamos aqui servindo a Cristo. Graças a Deus. Então Paulo fala assim, tenha muito cuidado, muito amor, muito zelo, para que essas pessoas venham ver em você Cristo, e venham se arrepender, e venham a escapar da armadilha do diabo, porque o diabo vai colocar armadilha, vai colocar, ele vai colocar, não, ele tem colocado, ele coloca e vai colocar, ele está aí para atazanar a vida de todo mundo, acabar com a vida de todo mundo. O diabo nunca vai brincar, ele nunca vai brincar, Paulo falou que serve ao diabo, que os aprisionou e que os aprisionou para fazer a vontade do diabo. Paulo falou dos que servem ao diabo e de que servem a Deus. Há uma escolha para cada pessoa, cada cristão, a quem deve seguir. Como dito, não estou pregando aqui arminianismo e nem calvinismo, estou pregando a Bíblia. Existe sim uma escolha, ou você serve a Cristo, ou você serve ao diabo. Ou você serve a um, ou você serve a outro. A pessoa vai escolher. Não foi isso que a Bíblia diz? A Bíblia fala assim, que Deus coloca o caminho do bem e o caminho do mal. Qual você vai escolher? Está ali. Está aberta a porta. Só se você escolher. Lá em Tiago 1,12 diz assim, Tiago 1, do 12 ao 15, nos diz assim, olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, graças a Deus, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Não é? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, a seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, vai dar à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não é? Então, a pessoa sabe, nós sabemos. Qual é o caminho? Cristo. Temos que falar para essas pessoas o caminho que é, para que elas venham se livrar disso. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. O caminho está posto. Nós desde criança sabemos diferenciar o bem do mal. Ou não sabemos? Sim, sabemos, desde criança. Começou a ter entendimento das frases, os pais, os parentes, os mais pais falaram, isso aqui é errado, isso aqui faz mal, isso aqui não pode. Você não pode ensinar a criança que ela deva roubar, enganar, destruir. A criança vai ter esse entendimento. Isso é que faz, quando era criança, você vai isso é coisa do diabo, não pode fazer, viu? Isso é fácil de ouvir. Isso aqui não, isso aqui é de Jesus. Isso aqui pode e não pode fazer, isso aqui é de Deus. Eu ouvia isso quando era criança. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui é pecado, isso aqui é errado. Então Deus coloca na nossa mente, na nossa vida, desde criança, o que é certo e o que é errado. O caminho do bem e o caminho do mal. E Paulo fala assim, a Bíblia fala assim que Deus, Ele não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E que isso vai atrair a ele, isso atrai a pessoa, a cobiça do coração enganoso do homem atrai a pessoa para fazer o mal. E depois que isso entrar no coração, a cobiça, ela vai conceber. Uma mulher concebe um filho, ela vai conceber e vai dar à luz o quê? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, o que acontece?
gera morte espiritual. Acaba com a pessoa. Qual o caminho que nós vamos seguir? Qual o caminho que Timóteo, tenha bastante paciência, para que essa pessoa, prega ele, para que essa pessoa venha sair do que lhe aprisionou, Timóteo. Fala com calma. Então nós temos que pregar com calma, com zelo, passo a passo, ensinando para que essa pessoa venha sair das armadilhas que Satanás coloca. Ensinar a Bíblia corretamente como ela diz. Simplesmente assim, não é diferente, não pode ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, para ser um servo do Senhor, o vaso de honra para Ele, devemos estarmos vazios, limpos e disponíveis. Se recusarmos a nos esvaziar, a nos limpar, e se nos colocarmos à disposição do Senhor, nos encontraremos cativos do diabo e da sua forma, e de uma forma ou de outra. Então, amados, que nós venhamos ser o quê? Vaso de honra na presença de Deus. Nós venhamos nos purificar para Deus, para que nós venhamos pregar o Evangelho genuíno a toda criatura nessa terra a quem Deus enviou, para que nós possamos falar com amor, com zelo, com todo carinho. Que nós podemos dar o bom testemunho, para que nós possamos dar o bom testemunho, porque nem eu e nem você sabe que é a quem que Deus chamou. Nem eu e nem você sabe aquele que pertence a Deus. Deus tem um chamado, Ele sabe quem Ele pertence, e eu e você não. Neste caso, nós temos que pregar a toda criatura. Se ele vai subir para o céu ou não, só Deus que sabe. Se ele vai ter uma vida com Cristo ou não, só Deus que sabe. Se ele está na falsidade, só Deus que sabe. Nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho. Um Evangelho justo e fiel. Amém, amados? Amados, nós finalizamos o capítulo número 2, de 2 Timóteo, capítulo número 2. E se Deus assim permitir, no próximo culto, nós vamos continuar no Timóteo, capítulo número 3. Então, peço a você que durante essa semana, já leia o capítulo número 3. Já vai lendo. Para que você já venha aqui já atualizado, já venha habituado com o capítulo número 3 de 2 Timóteo. Amém? Deus seja louvado e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, em nome de Jesus.